professora Gina, a apresentação das mulheres, né? Estou muito feliz, né? Nós estamos muito grande na presença da Patrícia, ex-moradora, né, de Ceilândia. E Ceilândia tem muitos bons frutos, né? Então a Patrícia é um exemplo claro do que pode uma pessoa, um ceilandense, uma mulher, principalmente uma mulher, devido às adversidades que a vida coloca, superar essas dificuldades e ser uma pessoa especial. Ela já é especial, mas é mais ainda, porque agora ela vai lidar e trabalhar com pessoas, cuidar das pessoas, como um dia ela foi cuidada. Então eu gostaria que vocês saudassem, né? Desse um grande bom dia para ela, ficar muito feliz aqui, é muita alegria, tá? Eu vou ter que me ausentar, porque o cargo requer, né? Não estou mais em sala de aula, né? Então eu tenho que resolver essa questão. Vou passar a palavra para a professora Gina, a professora Vitória, mas antes de sair, vamos dar o nosso caloroso bom dia. Vamos lá, gente? Bom dia! Seja bem-vinda! Buenos días. Me gusta mucho estar con ustedes hoy en esta mañana. Ela ficou muito tempo na Venezuela e acho que ela esqueceu a língua portuguesa. Então nós vamos ter que ajudá-la a se lembrar. Como é que fala nada? Essa é a doutora Patrícia, que se formou na Venezuela. Na frente. Então, gente, eu fico muito emocionada porque eu estou vendo a Patrícia agora pela primeira vez. A gente se falou por telefone, eu acessei um pouco das imagens pelo Facebook. Tá dando para todo mundo ouvir no final? E eu quero que a gente aproveite ao máximo esse momento. Quando eu comentei com a Patrícia sobre a possibilidade dela estar em contato com vocês, me surpreendeu o entusiasmo, a humildade dela, porque ela tem muitas responsabilidades, está com o pai internado no hospital, saiu direto do hospital para cá, nós acabamos de pegá-la na estação do metrô, ela veio de ônibus, então a gente tem que saber aproveitar bem esse momento. A gente acabou de projetar um vídeo que é uma coletânea dos momentos da Patrícia na Venezuela durante o período de formação dela, né? Deu para todo mundo apreciar bem o vídeo. Eu vou deixar a critério da Patrícia se ela prefere primeiro bater um papo com os meninos ou se você quer responder as perguntas que eles têm para fazer. Patrícia, o que você prefere? Como vocês quiserem. Como os meninos quiserem. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu acho que é interessante a gente ouvir você um pouquinho. Se você puder falar um pouco de como que foi a sua vinda para Brasília. Você me contou algumas coisas ao telefone que eu acho que é interessante você colocar para eles. E aí, se depois da fala da Patrícia ainda persistirem dúvidas, a gente abre para a sessão de perguntas. Pode ser? Então fica à vontade, Patrícia, a palavra é sua. Bom, meu nome é Patrícia, né? Eu moro no Pessu, vocês conhecem o Pessu? Sim! Eu moro na 24 do Pessu, na última rua do Pessu. Eu tenho 28 anos e eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quando minha mãe já tinha outros filhos anteriores a mim e ela conheceu o meu pai. Minha mãe também é uma pessoa muito sofrida, minha mãe foi mendiga, morou na rua. E conheceu o meu pai. Então, minha mãe foi para Belo Horizonte e eu ainda não tinha nascido. Então, minha mãe ficou em Belo Horizonte um tempo com meu pai. Mas nessa época, meu pai batia muito na minha mãe. Minha mãe ficou grávida e meu pai maltratava muito a minha mãe, deixava a gente passar fome, era eu e meu irmão. E a família do meu pai também era uma família muito ruim para minha mãe. E não ajudava a gente. Os vizinhos que ajudavam a minha mãe
que dava comida para minha mãe. E minha mãe disse que uma vez ela me deu mingau que eu dormi tanto que ela pensou que eu tinha morrido. E um padre em Belo Horizonte ajudou a minha mãe a fugir para Brasília. Minha mãe veio para Brasília comigo e com meu irmão, que era um ano mais velho do que eu. Quando minha mãe chegou em Brasília, minha mãe foi trabalhar na casa de família e ela colocou a gente no orfanato. Era uma creche que era em Taguatinga, e eu tinha 1 ano de idade. E eu fui morar nessa creche de 1 ano até 5 anos. E eu ainda me lembro de algumas coisas na creche. Eu lembro que eu sempre defendia meu irmão, que eu sempre era muito espontânea e tudo. E quando eu tinha 5 anos, meu pai veio para Brasília e fez as pazes com a minha mãe. Então, minha mãe buscou a gente para morar com ela, eu e o meu irmão. E a gente foi morar lá no PSU. As casas ainda não eram bem construídas, era uma casa pequena, que em Venezuela a gente fala rancho, e todavia minha casa é uma casa bem simples ainda. E depois disso, eu lembro que quando eu queria muito, muito, muito estudar, e o meu irmão, que eu falei pra vocês, é um irmão por parte de mãe, não é por parte de pai. Meu irmão era branquinho, tinha os olhos verdes, o cabelo lisinho, e meu irmão era muito preconceituoso, ele era muito racista. Minha mãe também era uma pessoa muito racista também, e por isso algumas pessoas falam que Deus castigou, não, né? Porque eu nasci. E minha mãe investia muito no meu irmão, para o meu irmão estudar, e eu queria muito estudar. Eu já era criança e ai mãe, eu quero ir para a escola, eu quero estudar. E aí eu tive que esperar eu ter 8 anos para eu estudar. E quando eu entrei na escola, eu entrei numa escola que é 50, que é lá perto de casa também, não sei se vocês lá perto da 24. E nessa escola eu lembro que eu sempre fazia todos os deveres, sempre tentava estudar bem, tudo para me poder passar. E eu lembro que tinha uma professora que ela era racista lá. Não vou falar o nome dela, porque eu não sei se alguém pode conhecer, mas eu lembro que essa professora era racista. E nessa época, eu tinha um cabelo bem grande, só que eu era cheia de piolho da creche. E a mãe cortou meu cabelo como de hominho, e eu ia para essa escola, e eu era pobre, não tinha nada, ia para a escola normal, bem simples. E essa professora me reprovou. E minha mãe me bateu muito, porque a professora inventava muita coisa para minha mãe. E eu era uma pessoa assim que eu sempre gostava de estudar, gostava muito de falar na sala também, né? E depois disso, algumas pessoas falaram para minha mãe que era mentira, que eu não era uma má estudante. E minha mãe me mudou para a escola que se chama Kaique Bernardo Sayão, vocês conhecem? Sim. E nessa escola tinha as professoras maravilhosas, eu lembro de tudo, assim. As professoras me ajudavam bastante, eram super carinhosas comigo, e eu adorava essa escola. Enfim, e meu irmão também estudava nessa escola. Só que minha mãe, ela pagava o transporte para o meu irmão ir para a escola. E eu tinha que ir a pé para a escola, ou eu ia com um ônibus normal. Às vezes meu pai pegava e me dava o dinheiro, e às vezes eu passava por debaixo da roleta e comprava lanche, ou às vezes eu ia a pé. Não sei se você, do PSU, da 24 para o PSU, para essa escola é um pouquinho longe, mas eu sempre queria estudar. E o meu irmão dava muito trabalho para minha mãe. Meu irmão ia de ônibus particular e dava muito trabalho. Ele não foi expulso de várias escolas e eu sempre boa. E meu irmão, eu lembro que o que mais me doía era que nós estudávamos na mesma escola e às vezes as pessoas perguntavam, ela é sua irmã? E ele falava, não, ela não é minha irmã. Falava assim porque ele tinha vergonha de mim, porque eu era negra, né? E ele até cantava uma música pra mim que falava assim, nega preta, rala a bunda no cimento pra ganhar 1.500. Então assim, eu sofri muito preconceito assim, com meu irmão na minha própria casa, na rua. Ele tinha nojo de mim, não falava comigo, assim, tipo, me humilhava na rua. Mas enfim, eu sempre queria estudar. Desde pequena, eu quero estudar. E aí, no Kaique Bernardo Sayão, eu estudei até a 4ª série. Depois eu fui pro 14 também, que é ensino fundamental. E eu sempre fui uma boa estudante, assim. Sempre passei por muitas dificuldades. Meus irmãos foram presos. Eu tenho 4 irmãos menores que eu. E eles, assim, teve um momento que eles sofreram um acidente, que se queimaram. Mas depois disso também eles já foram presos. E foram muitos problemas que me afetaram psicologicamente. Mas eu sempre tive pessoas, professores que me ajudaram, amigos que me ajudaram, enfim. Depois disso, eu fui para o 10, que é o Centro de Ensino Médio 10,
E ainda continuava com aquela vontade de estudar e tudo. Só que já era adolescente, não tinha dinheiro também. E eu fui trabalhar também numa casa de família. E eu estudava e trabalhava numa casa de família. E depois disso, só que estava me afetando, que eu não podia estudar bem. Então eu decidi sair. E aí eu conversei com a Eliseuda, que a Eliseuda falava assim que eu era uma boa estudante, que eu gostava muito de falar na sala de aula. E aí ela me ofereceu um trabalho na creche, que é a Cria, que é aqui perto, que era da mãe dela. E aí eu fui trabalhar nessa creche da mãe dela e estudei à noite, no 2º e no 3º ano. Então, um dia, e eu sempre fazia planos, eu quero fazer faculdade, eu queria fazer ciências políticas ou medicina, mas medicina era muito difícil. Então, um dia, eu vim a pé do PSU, eu gostava muito de andar a pé, viu, pessoal? Então, um dia eu vim a pé do PSU para o Penorte, e eu passei pelaquela igreja São Marcos e São Lucas, e lá tinha, assim, pré-vestibular fácil. E nesse momento eu falei assim, eu quero fazer um pré-vestibular, porque eu quero fazer faculdade. E eu perguntei como é que era, e era um pré-vestibular comunitário, que a tarifa era como R$35, que era a mínima tarifa, e eram professores voluntários. Então eu aceitei e entrei. E depois de um mês que eu já estava nesse pré-vestibular, apareceu uma oportunidade para fazer medicina. E eu fiquei assim, será, meu Deus? Será que eu vou? E eram várias pessoas também, né? Daí eu comecei a entender que esse pré-vestibular também tinha uma parceria com o Educafro, que é Educação e Cidadania para Afrodescendentes e Pessoas Carentes, que é um movimento social, que inclusive agora eu faço parte desse movimento. Esse movimento foi criado pelo Frei Davi, que fica em São Paulo. Então, esse movimento também me ajudou bastante, relacionado com a minha autoestima, com a minha perseverança de lutar pelas coisas que eu quero e etc. Então, surgiu essa oportunidade para ir para Venezuela e para Cuba também, né? E eu aceitei, eu me inscrevi para ir para Venezuela e depois a gente foi para São Paulo. Resulta que era 105 brasileiros e eram apenas 65 pessoas por aí. E assim, na hora fiquei um pouco assim preocupada, né? Porque eu tinha deixado o emprego, estava deixando a minha família aqui, tinha medo de não aprovar. Então, como eu falei assim, é um objetivo da minha vida. E assim, eu aprendi que tudo que a gente quer, a gente consegue. E uma coisa que eu aprendi também relacionado com o estudo, que tipo, se tem um desafio relacionado a uma prova para fazer, se a gente estuda, a gente consegue passar. Então, assim, foi o primeiro desafio, foi ser uma das pessoas dos 65 que iam para a Venezuela. Então, eu estudei e consegui, e fui para a Venezuela. Passei, era uma das 65. Quando chegou na Venezuela também, a gente tinha um pré-médico também, que a gente tinha uma prova para fazer, e a gente tinha, para poder ficar na Venezuela, tinha que estudar, e eu também, de novo a insistência, comecei a estudar, me dedicava bastante e aprovei, fiquei no curso de medicina. Então, depois disso, na Venezuela, éramos 13 países de Latinoamérica, eram 12 de Latinoamérica e um de El Caribe, que era Haiti. E depois a gente fizemos amizade, éramos 65 brasileiros, que eram pessoas assim de vários estados do Brasil, que foram pessoas assim maravilhosas, que me apoiaram em todos os momentos, que me ajudaram, assim, pessoas assim que eu nunca tinha conhecido na minha vida, foram as pessoas assim que foram meus irmãos, meus pais, que foram as pessoas assim que me apoiaram em todo esse tempo. Depois a gente foi mandado para vários estados da Venezuela, eu escolhi Jaracuy, que nesse estado também, na Venezuela também, é um momento assim que eu não tinha dinheiro. E a maioria das pessoas assim que estudaram na Venezuela eram filhos de pessoas que tinham influência política, pessoas que tinham dinheiro. E eu, na verdade, eu não tinha dinheiro. Só que eu também não queria mostrar para as pessoas que eu era coitada. Então eu sempre tentei mostrar que estava tudo bem. E eu sempre estudava. E uma coisa que eu aprendi que por eu ser negra e por ser mulher, você já sofre discriminação. Então eu sempre queria ser bem, sempre queria ser a melhor, sempre queria estudar.
para ser igual às outras pessoas. E eu passava isso para as minhas amigas negras também. Eu dizia, vamos tentar ser igual ou melhor que as pessoas brancas, para as pessoas não ficarem com pena de você. Vamos tentar ser boa, vamos tentar ser bem nos estudos. E eu consegui isso, graças a Deus. Então, nesse momento na Venezuela, os 3 primeiros anos, enquanto as pessoas saíam, enquanto as pessoas faziam outras coisas, eu ficava estudando. E minha família não tinha dinheiro para mandar para mim. Não tinha ninguém para mandar. Então, uma pessoa que é do Pé Norte também me ajudou, que se chama Rosana. Ela mandava dinheiro para mim, assim, quando ela podia, mandava R$100. E eu fazia de tudo para não gastar tanto dinheiro. E no 4º ano eu tinha que ir para o hospital. E eu não tinha... E assim, para ir para o hospital, tinha que fazer plantão à noite. E às vezes não tinha carro, não tinha mais ônibus, tinha que ir de táxi. E eu comecei a trabalhar. Surgiu uma oportunidade de trabalho para mim na Venezuela. Eu trabalhava num restaurante no Messoneira, que é garçonete. Só que antes eu era recepcionista, ficava com roupas era um restaurante brasileiro que estava na Venezuela. E aí depois eu fui fazer caipirinha. Eu nem sabia como fazer caipirinha. E falaram assim, não, você é muito simpática, vem para fazer caipirinha. E eu aprendi a fazer caipirinha. E trabalhei 2 anos na Venezuela, quase 3 anos, 4º, 5º e 6º ano, fazendo caipirinha no sábado e domingo, estudando de segunda a sexta. E ainda, quando tinha plantão no sábado, no domingo, saía do restaurante para ir para o hospital e ficava a noite todinha acordada e no outro dia tinha aula de novo. Então, e nesses últimos anos foram fortes, assim, mas não afetou as minhas notas. Eu ainda conseguia estudar, conseguia ainda me superar, conseguia ainda ser boa estudante. E até que apareceu a oportunidade do Mais Médico, que foi uma coisa assim para mim, é como se a minha história já tivesse escrita, porque muitas pessoas que se graduaram em outros países, elas tiveram que demorar 3 anos para poder começar a trabalhar no Brasil. E apareceu a oportunidade do Mais Médico, que vocês conhecem, e enfim, eu fiz todos os meus processos, toda a minha vida na Venezuela foi difícil, até para conseguir o título, porque meu nome veio faltou um acento no I. E por causa desse acento no I, quase que eu perco a oportunidade de trabalhar no Mais Médico. E eu insistia em buscar meu título na universidade, meu diploma, até que eles conseguiram me dar o diploma. Eram 5 pessoas que tinham o nome errado. E justo um dia antes de mandar os documentos para o Mais Médico. E consegui arrumar todos os meus documentos, mandei para a equipe do Mais Médico, organizamos tudo e chegamos no Brasil dia 17. E agora, de semana que vem, eu estou indo para Nápoles, fizemos uma prova aqui no Distrito Federal também. E essa prova, para aprovar as pessoas que vão trabalhar no Mais Médico, mais uma vez eu passei. E agora eu estou só esperando para ir trabalhar. Resumi tudo. Pelo seu depoimento emocionado. É impossível não se emocionar com uma história tão forte, né? Eu, como professora que sou, tenho que fazer o meu papel de dizer que a marca na narrativa da Patrícia é a paixão pela escola e o compromisso com os estudos, né, gente? E eu espero que a gente pense bem nisso. O quanto a educação pode fazer a diferença na vida da gente. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Quem quiser perguntar, levanta a mão. Passa o microfone. Tem algumas perguntas que foram distribuídas. São perguntas que nós discutimos em sala de aula. Foram construídas, né, em sala de aula. A gente pode fazer essas perguntas, mas nada impede que vocês façam outras perguntas que não tenham sido programadas, tá, gente? Agora eu vou pedir só a delicadeza de estar atenta às respostas da Patrícia, por quê? Provavelmente ela já respondeu algumas coisas que vocês perguntariam. Então a gente já não vai perguntar aquilo que ela já falou. Vamos fazer perguntas novas, tá? Maria Eduarda, nono é. Eu gostaria de saber que, quando você era criança, como você se sentia recebendo o tratamento diferenciado que os seus pais davam para os seus irmãos e para você? Bom, eu sofri muito.
e eu ficava muito triste, assim, até hoje eu tento superar, assim, eu amo muito a minha mãe, amo meu pai, inclusive meu pai tá doente, eu tô cuidando dele. E eu me doía muito porque, assim, meu irmão era diferente de mim. E, assim, quando as pessoas chegavam e falavam assim, nossa, que menino lindo, e virava pra mim e falava assim, nossa, você podia ter o cabelo do seu irmão, os olhos do seu irmão. E me doía quando minha mãe tratava meu irmão diferente a mim, e eu sempre falava assim, ah, não, mas eu vou ser diferente, eu sempre, assim, eu vou ser diferente, eu vou estudar, eu vou ser alguém diferente, assim. E quando minha mãe ia para as reuniões, assim, depois que eu saí dessa escola, as professoras falavam super bem de mim. E esse meu irmão, ele nunca, sempre foi expulso de escola, não terminou nem o ensino fundamental. Então, assim, isso me fez superar mais ainda agora, né? Mas, enfim, superei. As perguntas marcadas estão distribuídas com algumas pessoas. Quem tiver com pergunta, levanta a mão que eu levo o microfone, tá? Bom dia. Como foi viver 7 anos em outro país afastado de sua família? No começo foi traumático para mim, porque eu não falava espanhol, não tinha minha família do lado. E nesses primeiros anos foi assim, meu pai se separou da minha mãe outra vez. Meus irmãos caçula, que quando eu saí tinha 12 anos, um tinha 12 e outro tinha 11, começaram a usar droga e saíram da escola. Então, assim, foi um momento muito difícil para mim, porque eu pensava assim, poxa, eu tô longe, eu não posso fazer nada. E quando meu irmão foi preso, é o irmão assim que eu mais amo. E quando ele foi preso, minha mãe não queria falar pra mim. Mas eu, com a ajuda dos meus amigos da Venezuela, eu superei. Eu falava assim, o pessoal falava assim, não, Paty, segue, vamos seguir estudando e você vai poder ajudar a sua família. E eu ligava pro meu irmão, ligava pra minha mãe, falava assim, mãe, um dia a gente vai sair dessa. Assim, nesse momento também minha mãe estava passando fome aqui no Brasil. E, enfim. Outra pergunta, pessoal. Nathalie, nono. Como foi o processo de seleção para a única vaga oferecida para Brasília para educar? Tinha outras pessoas aqui do Penorte também que queriam ir. E uma pessoa do Gama, eu acho. E o Frei Davi veio para Brasília. E daí ele fez uma entrevista e pediu pra gente escrever. Pra fazer, porque tinha outra seleção em São Paulo, mas aqui em Brasília, ele queria que a gente fizesse uma redação, algo assim, nessa redação. E aí eu fiz a redação, e daí através dessa redação eu fui escolhida para ir para São Paulo para participar da outra seleção. Viu, gente, como redação é importante? Aplausos, por favor. Vitor, do nono E, tem uma pergunta. Bom dia. Como está a sua família hoje? Minha família hoje, bom, meu pai está com câncer, com metástase óssea, que está internado, em cuidados paliativos. Minha mãe está divorciada do meu pai, não vai visitar meu pai. Meus irmãos saíram da cadeia do CAGE e ainda não estão trabalhando. Tem um irmão que está trabalhando, mas não ajuda minha mãe. E enfim. Quem mais, a gente tem pergunta para fazer? Caroline, nono C. Bom dia. Como que tá a relação com seu irmão, que não gostava de dizer que você era irmã dele, essas coisas? Eu ainda não vi, eu vi nas férias, quando eu vim em novembro.
E ele tá super assim, tá super empolgado. Agora ele fala, ai, minha irmã, assim, agora ele esquece esse momento ruim da nossa vida. Me trata bem, tem orgulho de mim. E eu também, assim, eu gosto dele. Eu trato ele bem e sempre que posso, sempre que poderei, vou ajudar no que necessita. Quem mais tem pergunta para fazer? Ana Beatriz, nono C. Desculpa, nono B. Você já falava espanhol quando você foi para Venezuela? Quais foram os obstáculos da língua? Não, eu não falava espanhol. A gente foi para Venezuela, a gente passou 2 meses num cursinho básico para você aprender bom dia, boa tarde, a se comunicar em espanhol. E depois disso a gente foi mandado para outros estados. E nesses estados, assim, a gente aprendeu espanhol na sala de aula com os nossos colegas venezuelanos. Então eu sempre perguntava, pegava uma coisa, ai, como se chama isso? Ou qual é o nome desta coisa, coisas assim. E com isso a gente foi praticando. E até hoje, assim, misturava o português e o espanhol. E os obstáculos maiores foi quando a gente tinha que se expressar na sala de aula em espanhol. E aí, às vezes, vinha um nervosismo e se bloqueava e acabava misturando português e espanhol. Mas a gente superou isso, assim, com o passar do tempo e agora eu já tenho dificuldade com português. Quem mais, gente? Tem umas 14 perguntas perdidas por aí, ó. Não fiquem tímidos. Thalita Jane, nono E. Hoje você procura, por exemplo, hoje você veio aqui essa história pra gente, você procura passar essa história para as outras pessoas, para que elas possam se... Bom, uma coisa que eu acredito é que tudo que você quer, você pode conseguir. E uma coisa assim que no Brasil, eu até estava comentando agora com a professora, as oportunidades estão dadas. E desde quando eu estudava, eu lembro que eu tinha um professor que falava, eu não tinha sandália para ir para a escola, mas hoje eu sou professor. Então, assim, o que eu quero, até que eu queria que meus irmãos vissem, assim, eu sempre falo para eles, estuda, falo para meus irmãos, porque assim, hoje, tudo que você quer, você pode conseguir se você estuda, se você faz um concurso público, ou se você faz uma faculdade, só depende se a gente estuda, porque eu cheguei até aqui onde eu tô por causa dos estudos. Se eu tivesse ficado no Brasil, ou se eu tivesse me acomodado, se eu tivesse seguido a trabalhar de empregada, ou na creche de monitora, e tivesse deixado de estudar, eu seria mais uma pessoa normal. Então, assim, as pessoas pobres, elas podem chegar a conseguir alguma coisa na vida também. E assim como as pessoas que têm dinheiro também, elas podem chegar um dia a não ter nada, se elas não estudam. Tem mais, pessoal? Mais perguntas? Ludmila, nono E. Aí eu já volto aí, quem levantou a mão foi Esther, né? Nono E. Quando você tiver a sua própria família, se optar por ser mãe, o que não fará como mãe? Bom, o que eu não faria como mãe é tratar um filho diferente ao outro. Se eu tivesse um filho, e eu inclusive falava que eu queria ter um filho negro e um filho branco, para poder ensinar para eles a igualdade racial e ensinar assim a compartilhar as coisas. Uma coisa que eu não tenho irmã, tenho irmãos. Minha mãe teve outras filhas, mas a gente não convivia junto. E uma coisa que eu aprendi é compartilhar muitas coisas. Não foi a minha mãe que me ensinou, a vida me ensinou. Então, assim, com as minhas amigas, com as pessoas na Venezuela, aonde eu vou, eu comparto muito. Tudo que é meu é de todo mundo. E eu quero ensinar isso para os meus filhos. Eu quero ensinar que eles não sejam egoístas, que eles não sejam preconceituosos e que, por fato de ter talvez mais dinheiro que as outras pessoas, não faça deles melhores ou piores. Quem vai perguntar agora é Esther, nono B. Eu gostaria de saber o que você viu de semelhante na cultura brasileira e da Venezuela. De semelhante e diferente. Bom, diferente é muitas coisas, né? E relacionado à alimentação. A alimentação é muito diferente da Venezuela para cá. Os venezuelanos não se alimentam bem.
Diferente também, uma coisa que eu sempre admiro no Brasil, que a gente até fala, todos nós brasileiros falamos na Venezuela, é que eu lembro que tem muito brasileiro que estudava durante o dia e fazia faculdade à noite e estudava à noite. É uma das características. Já relacionado com os venezuelanos, eles são uma das pessoas mais preguiçosas do mundo, porque eles são muito inteligentes, mas eles não são assim, de estudarem e trabalharem ao mesmo tempo. Senão que assim, eles apenas estudam, tipo, o governo dá muita bolsa de estudo, então assim, as pessoas assim, acabam se acomodando, acabam sendo preguiçosos. Então os venezuelanos tomam muita cerveja, geralmente assim, trabalham toda semana, gastam o final de semana tomando e não podem fazer duas coisas ao mesmo tempo, diferente dos brasileiros que são mais guerreiros. E não só eu penso isso, senão todos os brasileiros que estão na Venezuela, e a gente comenta para todo mundo, e inclusive os venezuelanos mesmo falam que eles são preguiçosos, né? E uma coisa também, mas apesar de ser preguiçosos, eles também acolhem muitas pessoas, assim, tratam muito bem as pessoas, igual que no Brasil também. São pessoas assim, é uma cultura. E também assim, tem pessoas também, tem negros, tem brancos, tem pessoas assim, dos olhos claros também, que são as pessoas miscigenadas. Lá também é igual no Brasil também. São pessoas alegres também. Mais alguma pergunta? A Nathalie, do nono B, quer perguntar de novo. Quero perguntar se você conheceu algum carinha lá. Esses detalhes também são importantes, né, gente? Ser estudiosa não quer dizer que a Patrícia não tenha vida social. Bom, meu primeiro namorado foi na Venezuela, era um brasileiro, só que eu era muito, nesse momento, eu era muito focada e às vezes eu acho que até me exagerei demais nos estudos, né, nos primeiros anos, porque eu não dava tempo pro meu namorado, e ele era uma pessoa mais preguiçosa, né? Então assim, eu sempre falava assim, não, vamos estudar. E eu queria estudar com ele não queria estudar comigo. Então assim, e eu gostava, a gente era da mesma sala de aula, e eu falava muito, tudo assim, eu posso responder. Então assim, quando perguntavam pra ele não sabia, eu queria responder por ele. Então eu falava assim, não, fala isso. Então isso prejudicou muito. E ele inclusive falou assim, você dá mais atenção pros seus livros do que pra mim. Então a gente terminou. E depois eu tive um namorado venezuelano, mas não deu certo. Muitos outros amores virão, né, meninas? Eu acho que você fez a escolha certa, viu, Patrícia? Entre os livros, vamos lembrar aí da Chiquinha Gonzaga, que o marido chegou para ele e falou, ou o piano ou eu. Quem que a Chiquinha Gonzaga escolheu? O piano. Seu príncipe encantado virá. Jaleco branco de preferência. Gente, mais perguntas? Maria Eduarda Nonoé. Eu gostaria de saber quais são os seus planos para o futuro. Bom, eu já entrei no Mais Médico, mas isso é um contrato provisório. Então, todas as pessoas que estudam medicina fora do Brasil, elas têm que fazer o Revalida. Então, nesses 3 anos, é um tempo que eu vou ter que continuar estudando, vou fazer o Medicurso, que eu vou estudar no final de semana e na sexta-feira também, e daí para mim poder me preparar para fazer o Revalida. Depois que eu fazer o Revalida, eu pretendo fazer um concurso público e trabalhar no hospital aqui em Brasília. Bom, explicando o que é o Revalida. O Revalida é uma prova que nós temos que fazer, todas as pessoas que estudaram em qualquer país têm que fazer uma prova aqui no Brasil. Anteriormente tinha o Revalida em vários estados do Brasil que eram feitos pelas universidades públicas. Só que nesse momento você tinha que pagar um dinheiro também, fazer essa prova e depois complementar as matérias. Só que agora tem a nível nacional, que é uma única prova, é mais econômica, mas dizem que a prova é como era nível de especialistas e etc, né? Então, assim, esse momento é o momento que eu vou estar me preparando para poder fazer essa prova, para poder ter o CRM do Brasil. Esse é o Revalida. Mais perguntas? Thalita.
nono B. Em algum momento você pensou em voltar para o Brasil? Vários. Quando a gente estava no primeiro ano, nós éramos 13 pessoas do mesmo município. Eram brasileiros, pessoas do Suriname e do Peru. Então, nós estávamos num curso novo na Venezuela, que se chama ELAM, que essa ELAM veio de Cuba, e os nossos professores eram cubanos também. Só que nesse momento a gente recebia uma bolsa mínima, uma bolsa, no entanto, era 200 bolívares e depois aumentou para 400 bolívares. E a gente, nos 6 primeiros meses, a gente tinha que alugar uma casa. E daí nessa casa morávamos 7 meninas, né? Então assim, a gente tinha que estudar de manhã, de tarde, e fazer comida, e fazer tudo. Só que nesse primeiro ano, a gente não sabia onde era o mercado dos pobres, como digamos assim na Venezuela. Então, a gente gastava muito dinheiro comprando comida e não rendia. E não tinha, nessa casa também era dificuldade com a água. Uma vez a gente teve que banhar com uma garrafa de 2 litros cada pessoa. E a gente teve que pegar água da chuva para cozinhar. Então, assim, para lavar a louça. Então, assim, nesse primeiro ano foi super difícil. Então, assim, muitos amigos falaram assim, não, vamos embora, Patrícia. E eu ficava na dúvida, será? Então, assim, do meu estado, que eram 13 pessoas, foram embora 6 pessoas. E, assim, da minha casa, éramos 7 meninas, e foram embora 4. E, não, eram 6, e foram embora 4. Ficou eu e a minha amiga. Então, assim, foi muito difícil pra mim. Eu ficava depressiva, chorava. Inclusive, um amigo, ele era muito... voltou pro Brasil e estava arrastando todo mundo. Falou assim, não, vamos embora, isso não vai dar certo. E esse curso, a gente não vai conseguir nada, a gente não vai conseguir trabalhar no Brasil por causa do Revalida e etc. Estamos passando muita dificuldade. Então, muitos brasileiros vieram embora. Éramos 65, hoje se graduou apenas 41 brasileiros. Então, depois disso, eu falei assim, não, eu vou ficar. E decidimos ficar. E depois, assim, teve outros momentos, quando meus irmãos foram presos também, eu pensei em voltar, mas eu decidi ficar. Então, assim, depois as coisas foram melhorando pra gente, a gente descobriu já onde era o mercado, onde tinha comida mais barata, a gente mudou de casa, e depois eu comecei a trabalhar nos últimos anos. Então, assim, e agora eu parava pra pensar e falava assim, meu Deus, se eu tivesse voltado, o que seria da minha vida? Então, assim, a maioria das pessoas que voltaram se sentem frustradas hoje e, assim, se sentem tristes, né? Porque realmente tudo deu certo pra gente. A gente ficou até no final, a gente se graduou e agora a gente já vai trabalhar. Então, assim, poucas pessoas que conseguem isso. A Bianca tem uma pergunta, mas a Samuara também, aqui do nono A, tem uma pergunta para fazer. Bom, você já imaginou chegar até onde você já chegou? É algum momento... Como é? Em algum momento da sua vida você já pensou chegar até onde você chegou? Sim, você imaginava em algum momento da sua vida que você pudesse chegar tão longe? Eu sempre imaginei, eu sempre visualizava. Tem o poder da atração, que fala assim que tudo que nós temos que imaginar as coisas boas para a nossa vida. E que nós temos que visualizar. Se você quer alguma coisa na sua vida, você já visualiza. Então, quando eu descobri o poder da atração, eu visualizava mais ainda. Mas eu sempre sentia um frio na barriga, sempre sentia medo que as coisas não poderiam dar certo. Sempre tive medo. Mas eu sempre visualizei, sempre falava assim, o meu maior sonho, eu sou feliz se a minha família for feliz. Então eu sempre falava assim, ai, eu quero me graduar. E sempre falava assim, mãe, quando eu me graduar, eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa, tal coisa. E assim, de tanto eu pensar positivo, tá acontecendo. Bianca? Qual é a sua religião? Eu fui pra Venezuela, eu era evangélica. E resulta que eu era evangélica, só que depois eu tentei lá, o culto acontecia só nos domingos pela manhã. E nos domingos pela manhã, era o dia, antes de trabalhar, era o dia que eu tinha que, ou era o dia que me tocava fazer almoço, que cada dia tocava alguém cozinhar,
ou eu tinha que estudar, e depois eu comecei a trabalhar. Então eu não fui mais à igreja, e depois eu fiquei sem religião. Depois, na verdade, assim, sempre pensava positivo, mas tinha ficado sem religião. E agora eu gosto da meditação. Ainda não sei onde medita aqui, mas eu gosto de um lugar de ficar tranquila e de meditar. Só isso. Pessoal, ainda tem pergunta, Bruna? A gente vai fazer só mais uma pergunta para encerrar. Como sua família reagiu ao seu convite? Minha mãe tá super, super, super feliz e ela tá super orgulhosa. E inclusive algumas pessoas falam, ai, a patinha feia agora se tornou a patinha bonita, né? E os meus irmãos, assim, estão super felizes também. Falam assim, ah, maninha, eles me chamam de maninha, os caçula. Que bom que você conseguiu, você correu atrás do que você queria e você merece. E assim, tá todo mundo feliz, meus vizinhos são felizes, meu pai chora quando fala. Sempre quando eu vou no hospital visitar, ele fala pra alguém que eu sou médica. Então as pessoas começam a falar com ele começa a chorar, começa a fazer, ficar emocionado, inclusive até faz planos, assim. Tá todo mundo feliz. Giovana. Basicamente, quando você decidiu ir para a Venezuela, como sua mãe reagiu? Minha mãe não queria, no começo ela ficou preocupada. Inclusive, houve vizinhos que falavam que era prostituição feminina. Porque até hoje eu não sei quem falou isso, né? Mas assim, vocês sabem que também tinha muito isso de que as mulheres iam para outros países e elas iam se prostituir. Então, assim, houve muitos comentários a respeito disso, mas a minha mãe depois tinha uma pessoa que era de confiança da minha mãe, que era do cursinho do pré-vestibular, e conversou com a minha mãe, convenceu a minha mãe, e minha mãe aceitou. E depois disso, com o passar dos tempos, eu enviava fotos para minha mãe, ligava para minha mãe, mostrava que estava tudo bem. E algumas pessoas também, os meus vizinhos, começaram a ver que estava tudo bem, que não tinha nada relacionado com prostituição feminina. E, enfim, depois disso tudo, minha mãe mudou totalmente a concepção dela e todo mundo mudou a concepção, inclusive aquelas pessoas que falaram isso para minha mãe. Tem uma pergunta que está circulando aí, eu não sei porque ela não foi feita, mas eu vou fazer, que é uma curiosidade que eu tenho. Duas perguntas, na verdade. Quem dera todos os adolescentes, todas as crianças tivessem essa enorme disposição que você tem e sempre apresentou para estudar. Porque realmente o nosso maior instrumento de luta social é o conhecimento, né? Eu queria saber duas coisas. Primeiro, a que você atribui essa sua paixão pela escola? Porque na sua narrativa você coloca que a escola também foi fonte de sofrimento para você, porque você sofreu preconceito. Da onde que vem essa paixão pela escola? E a gente está aqui falando de mulheres inspiradoras. Se você também teve na sua vida uma mulher inspiradora que fez a diferença na sua história. Bom, eu acho que o que sempre me incentivou foi que eu morei em orfanato. E foi um tempo assim que marcou muito a minha vida. E quando eu saí do orfanato, eu vi que todo mundo, assim, as pessoas grandes, né, naquele tempo eu era criança, e tipo, as pessoas assim que conseguiam as coisas assim porque tinham estudado. Então, assim, o fato de eu ter sofrido preconceito também, eu sempre queria ser diferente. Então, assim, algumas pessoas conseguem algumas coisas pela beleza, outras pessoas conseguem porque alguém indica, e as outras pessoas conseguem apenas porque estudam. Então a minha opção, eu não me achava tão bonita nessa época, eu era criança. Então assim, a única coisa que eu podia conseguir sem ninguém me dar era estudar. Porque se você estuda, ninguém pode tirar de você o conhecimento, ninguém pode deixar de reconhecer se você é uma pessoa boa ou não, se você estuda. Então assim, a raiz disso, eu sempre fui querendo, quando alguém me elogiava,
quando alguém falava alguma coisa de mim, então eu queria mais. Eu me lembro que eu sempre nos livros, eu queria chegar até a parte final só para me receber um elogio da professora. Então, no ensino fundamental, era bom para mim também, porque quando eu estava estudando e que eu via que os meus amigos vinham me perguntar, ou então quando alguém vinha pedir cola para mim, eu me sentia bem também. Porque eu falava, como uma pessoa negra, como uma pessoa assim, vai passar cola ou vai explicar algo para alguém. E é o mesmo que aconteceu na Venezuela também, quando eu via que as minhas amigas vinham perguntar alguma coisa para mim, me sentia bem. Então isso sempre me motivava mais a estudar. Então, o que me inspirou também, a mulher que me inspirou foi a minha mãe. Não porque ela estudou, não porque ela foi uma pessoa assim que subiu na vida, mas é porque a vida dela foi totalmente diferente da minha. Minha mãe conta que quando ela era criança, ela teve melhores condições de estudar do que eu. Minha mãe, ela disse que ela morava no Piauí, e lá o meu avô falava assim, se você passar de ano, eu vou te dar um colar de ouro. Eu vou te dar os melhores vestidos nessa época. E minha mãe não. Minha mãe não conseguia passar de ano. Não estudava, não se dedicava. Não sei por que ela não passava. Então, assim, mesmo assim, meu avô dava vestido pra ela, dava as coisas assim que tinha prometido. Então, minha mãe falou assim que meu avô até pagou uma professora particular pra minha mãe na sala. E eu sempre ficava na minha cabeça, poxa, minha mãe tinha mais condições do que eu e não estudou. E eu que não tinha as condições, queria estudar, porque eu não tinha condições nenhuma de estudar. Não tinha ninguém para falar assim, vou te dar coisa. Eu lembro que eu ia pra escola e minha mãe tinha que passar óleo de cozinha na minha perna para ir pra escola. E a minha mãe teve as melhores condições, só que minha mãe, quando ela tinha 16 anos, escolheram um esposo para ela. E daí ela casou, e aí ela não gostou desse esposo, ela fugiu para Brasília. Foi daí que começou toda a trajetória de vida. Mas a pessoa que me inspirou foi a minha mãe, mas ela me inspirou para ser diferente dela. A Patrícia, ontem a gente falou por telefone, ela passou o vídeo, acho que alguns viram, mas teve muita gente que chegou atrasada e não pôde apreciar. O vídeo é uma coletânea de fotos dos momentos que a Patrícia passou. Acende aí pra gente, Amanda, a luz, por favor. Tá, espera só um minutinho. Aí eu vou só pedir a Patrícia para ler as legendas que estão em espanhol, tá, Patrícia? Pode apagar, por favor, Amanda. Obrigada. Essa foi a Ilan. Quando nós chegamos na Ilan, se quiser dar uma pausa, só um momentinho para falar. Quando nós fomos as pessoas pioneiras dessa universidade. E nós somos os pioneiros dessa universidade. Quando nós chegamos nessa escola, foi motivo de resistência de muitas pessoas. Porque nessa escola, aí fazia muito frio. No quarto nosso, não tinha janela. Então, assim, a água era super fria, a gente tinha que banhar na água fria, passamos muito frio, a comida também não era uma boa alimentação. Essa escola era nova, estava começando. Então, assim, aí era uma escola de outras pessoas, esse alojamento, e eles adaptaram esse alojamento para nós, que estavam vindo de vários países. Então, assim, passamos muita dificuldade nessa escola, no primeiro ano. Então, depois que nós saímos, nós fizemos